noite. Bom, eu gostaria inicialmente de desejar boas-vindas a todos. Eu sou Núbia Souza, sou educadora financeira e assessora de investimentos da família Alphaways Investments, escritório da XP que tem sua matriz em São Luís, com unidades em Recife, Fortaleza e Caruaru. E ressalto que em breve teremos mais novidades, porque é só o começo, como fala o nosso CEO Nazareno Lima. E trazendo aqui o nosso DNA educacional, de levar ao investidor conhecimento para que ele possa realizar os seus sonhos, é que apresentamos aos investidores e prospects a oportunidade de entender, através de informações valiosas, como investir no cenário atual. Claro, eu não posso deixar de citar e agradecer a todas as mulheres presentes que receberam o nosso convite através do Bolsa para a Mulher, que é o nosso projeto educacional, que tem um objetivo, né, de levar as mulheres, perdão, tem como objetivo levar para as mulheres conhecimento sobre o mercado financeiro. Bom, uma vez que tem muitos receios, crenças e medos, né, passam a fazer parte diariamente em todo o processo de mudança, seja governo ou não, tá? Tem aí uma tendência a trazer para o mercado uma volatilidade imensa. E entendemos, claro, que é o nosso papel esclarecer e buscar tranquilizar os nossos investidores. Por isso que estamos aqui hoje, para ouvirmos os viés do mercado financeiro, como o cenário atual, né? A exemplo das criptomoedas, da renda fixa, da renda variável. E contamos, claro, com uma equipe de especialistas, como a Maria Eduarda von Schoster, que é especialista em renda fixa. Nós temos o Rodrigo Gaspar, que é especialista em criptos, o Gustavo Matos, que é o nosso head de renda variável, e o nosso convidado da noite, que é o Tiago Esbardelotto, economista da XP, que reservaram esse tempo para contribuir conosco esta noite. E o nosso agradecimento aos investidores presentes, bem como a todos os assessores e toda a equipe que permitiu que esse momento acontecesse. Bom, acredito que vocês estão ansiosos, né, para começarmos. E aí vamos iniciar este momento já trazendo, tá, como as criptomoedas, né, que ela é um tema, não vou dizer que seja recente, né, mas é algo que já vem acontecendo, tem gerado curiosidade, ao mesmo tempo que receios. Então, eu quero chamar aqui o Rodrigo Gaspar, nosso especialista em criptos, para que ele possa desvendar, né, o que é o cripto, o que mais pode ser adequado, de que maneira que o investidor ele pode iniciar e, principalmente, né, riscos e estratégias. Rodrigo, querido, é com você. Te ouvindo. Pronto, maravilha. Rodrigo, nos faça, por gentileza, uma breve explanação sobre as criptos, né? O que é preciso para investir, quanto custa, né? Qual é a influência hoje no mercado financeiro? Fale um pouquinho para a gente, Rodrigo, sobre as criptomoedas. Eu sei que tem muita gente aí que está É, doido para começar a investir, mas fica ainda com esses receios, né? ainda Vamos ver aí. é um tabu, né? Muita gente tem medo ainda, né? Tem essa preocupação e é natural, é normal, né? Uhum. É um ativo de alto risco, né? Mas me apresentando aqui, boa noite, pessoal. Rodrigo, né? Sou especialista aqui da Alphas em criptoativos, né? Em criptomoedas. E vou começar a falar um pouquinho e vou entrar um pouquinho aqui de como, né? Um pouquinho da nossa plataforma da XP. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, hoje criptoativo, né? Nada mais são do que ativos digitais, tá? Assim como a gente tem o euro, o dólar, né, que são moedas, né, são ativos, só que estão ali sob o guarda-chuva de um governo, né, de um banco central, de um órgão. As criptomoedas, não, né, elas são o que a gente chama de descentralizadas, né, porque elas não dependem de nenhum governo, né, e são ativos, assim como eu falei, assim como o euro, assim como o dólar, e que podem ser transacionados, né, de forma eletrônica, né? Existem toda ali uma tecnologia por trás, né, que garante ali a criptografia, que garante a segurança, né, dessas moedas. A gente não vai falar, não vai entrar muito nesse assunto técnico, mas é a blockchain, né? Toda a tecnologia disso é comandada pela blockchain, né? É o que dá segurança a esses ativos, né? Essa tecnologia é tão segura, né, que é utilizada por grandes empresas, a NASA, a Boeing, né, a própria Tesla utiliza, né,
essa tecnologia para criptografar seus dados, né? O que gera segurança. Então, assim, as criptomoedas, né? Basicamente, são um ativo de investimento, tá? Assim como o euro, assim como o dólar, assim como uma ação, é uma alternativa a mais no mercado. Certo, perfeito, Rodrigo. E quais são os riscos que hoje, né, o investidor que ele compra, né, ele passa a ser ali um investidor em criptos, quais são os riscos, né, que envolvem as criptomoedas hoje? A gente entende hoje, né, risco, né? Se a gente falar de risco, a gente fala de algo que é muito volátil, aquilo que oscila de preço muito rapidamente, né? E a gente tem como referência, até natural, a bolsa de valores, né, que é o mercado tradicional. Então, existe a volatilidade do mercado. A criptomoeda, ela é 2 vezes mais volátil, né, se comparado ao Ibovespa, né? Então, ela oscila de preço muito rápido, né? Eu diria que esse é o maior risco, entre aspas, tá? É a volatilidade, é o quanto ela muda de um preço para o outro, é o quanto rápido ela sai do ponto A ao ponto B. Esse seria o risco ali do investidor, né? De investir na moeda. Mas existem outros riscos, né? Que já são não tem nada a ver com a tecnologia, que não tem nada a ver com moeda, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de quantas pirâmides financeiras, né, a gente tem no mercado, né? Quantas surgiram, né, em nome do Bitcoin, né, oferecendo rentabilidades absurdas. Esse é um risco de mercado também, né? Porque muitas das vezes o investidor, ele não sabe como investir, ele não sabe como começar, e muitas das vezes entra nesse tipo de cilada, né? Investindo em empresas que dizem que investem em Bitcoin, né? É um risco? É. Porém, o risco atrelado à moeda, tá? É justamente a volatilidade. Tudo isso fora não tem nada a ver com a tecnologia, não tem nada a ver com Bitcoin, né? São riscos de empresas fraudulentas. Por isso que é bem interessante o investidor entender, né, onde ele está investindo e o que ele está comprando, tá? Certo, perfeito. E quando a gente fala, Rodrigo, de estratégias, né, a curto prazo, né, voltado para criptos, porque a gente percebe hoje que alguns investidores eles querem, mas querem fazer aquele chamado teste, né, para ver realmente ali, entender, quero começar com um pouco valor, quero fazer um curto espaço, né? E existe alguma estratégia, Rodrigo, a curto prazo que pode ser feito? Quais seriam? Bom, vamos lá. Estratégia de curto prazo, né? A gente vai ter em qualquer ativo, tá? Seja ele em criptomoeda, seja ele comprando ações, né? A gente chama esse tipo de estratégia de trading, né? É você comprar e vender aqui no mesmo dia, ou talvez ali o que a gente chama de swing trade, é comprar um pouquinho, né? Esperar um prazo um pouquinho maior para realizar ali um lucro. Mas assim, o Gustavo vai falar um pouquinho também de renda variável, mas por ser um ativo de alta volatilidade, tá, a gente entende que é um ativo para longo prazo, assim como ações, tá? Então, assim, o ideal é que o investidor, né, com apetite ao risco, né, entenda o seu perfil de investidor, né, entenda o quão ele quer entrar, o quão alavancado, o quão alocado ele quer entrar. Na verdade, a gente até recomenda aqui, a própria XP, na verdade, recomenda entre 1 a 5%, né, do patrimônio ali do cliente se alocar em criptomoeda, justamente por conta dessa alta volatilidade, né? Mas a gente entende sim que é um investimento para longo prazo. Tanto que se a gente pegar hoje o Bitcoin dos últimos 10 anos, pega aí, um pouquinho mais de 10 anos, de 2001 para cá, a gente vê uma valorização de mais de 9.000%. Né? É muito grande, né? Por quê? Justamente pelo que eu falei, né? Devido à alta volatilidade do ativo, né? Ela sai do ponto A ao ponto B muito rápido, né? Isso pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então, como a gente entende, né, que essa oscilação ela é constante, que a gente entende também que é para o investidor com um pouquinho mais de apetite ao risco, é que ele leve isso para o longo prazo, porque o curto prazo, né, ele vai gerar um pouquinho desse desconforto, né, psicológico ali do investidor. Por isso que é importante que o investidor, a gente sempre fala isso muito aqui, que o investidor conheça o seu perfil, né? Então, a gente tem ajudado muitos investidores ali a tentar entender o seu perfil, mas que ele entenda o seu perfil. A jornada dele de investimento não é para ser dolorosa, né? É para ser uma jornada
prazerosa, eu sempre falo isso aqui. Então, assim, alocar 1 a 5% do patrimônio, né, é um ativo de alta volatilidade, né, e de longo prazo, né? Estratégias de curto prazo a gente não utiliza. A gente utiliza, sim, ele para comprar, esperar uma valorização, a gente utiliza até mesmo como proteção também. Ele é muito bom como proteção, inclusive foi muito usado, né, junto com o ouro aí nessa crise de pandemia. Muita gente comprou Bitcoin, comprou ouro também, né, comprou dólar até como proteção mesmo. Sim, perfeito. E nós vimos ainda, né, em janeiro, final de dezembro, houve um período aí que houve aí uma alteração, né, uma queda, e aí subia, descia, ou seja, uma volatilidade imensa. E claro, né, quando a gente fala de todo o cenário pós-resultado, né, de eleição, todo o cenário que envolve a questão política, criptos, né, ela sofre quando se tem essa alteração de governo ou não, ela está mais atrelada a uma questão de aumento direto do dólar. Como é que funciona nesse caso? Ela tem relação direta com tudo isso ou não? A volatilidade dela independe de cenário político? A gente falou de política, né? Falando de política aí, Núbia, na verdade, não, né? E não tem nada a ver. O Bitcoin é um ativo global, né? Sim. Então, ele é totalmente alheio às decisões monetárias de governo, né? Locais ou internacionais. Então, assim, ele não sofre influência de cenário político, tá? É claro, o que vai impactar muito ali, né? O preço do Bitcoin é oferta e demanda, mas a gente entende que o que está acontecendo hoje no mundo não só com o Bitcoin, tu falou de queda, né? Na verdade, a gente voltou para preços ali de 2020, né? Uhum. Então, a gente entende, enxerga isso como uma estratégia de entrada, como uma estratégia de compra, né? Pô, tá preço de 2020. Mas, assim, não sofre, né? Por questões de decisões monetárias, decisões de governo, né? O Bitcoin ele é totalmente alheio a esse tipo de política, né? Dos bancos centrais, né? E isso, na verdade, é uma particularidade do Bitcoin, né? Que isso foi estabelecido lá desde a criação do Bitcoin, né? Então, assim, basicamente, você tira o ser humano da jogada, Sim, né? Você não tem um ser humano, você não tem um órgão, você não tem um governo ali que influencia no ser humano. Então, assim, não depende de gente, né? Como a gente fala que é um ativo descentralizado, é que você é o seu banco, você é dono do seu dinheiro, né? Eu não dependo de nenhum órgão, né? Ou de decisões de pessoas. E o que aconteceu com o preço dele, né, quando a gente pergunta por que caiu tanto, na verdade, o que vem acontecido com qualquer ativo de risco, e né? olha que muita gente ficou aí desesperada, já querendo vender, já querendo se desfazer, né? E aí, claro, Exato, né? a gente A gente percebe tem aí que pode ser um momento de oportunidade, né? Quando você entende para que você possa ali aproveitar o momento, mas, obviamente, tem os receios, né? Por isso a preocupação em relação à queda, né? Até pela a novidade gente também, né? a gente está num momento de alta de juros, né? Então, qualquer ativo de alto risco ele acaba ficando desinteressante, né? A esse cenário. Então, não é só o Bitcoin, né? Qualquer ativo de alta volatilidade fica desinteressante, então todo o mercado cai. A gente entende que o mercado financeiro é uma roda gigante, né? Hoje você está aqui, amanhã os juros caem, a renda variável ela retorna, né? Então, esse é o motivo. É muita gente realmente migrando um pouquinho ali do risco, né? Um pouquinho mais da segurança ali, né? Do edredom, né? Então, esse é o real motivo da queda. Isso não muda a tese da moeda, isso não muda a tecnologia da moeda. A tese dela continua a mesma, né? A alta dela, né? A indicação dela de alta não muda, nada muda na moeda, né? É só uma questão de cenário, né? Global mesmo, tá? Sim. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, pela tua experiência, pelo que você tem vivenciado, né? Quando a gente fala sobre perfil, né? Hoje, quem investe em criptos, né? As pessoas que investem em criptos, a gente considera que é a nova geração, ou são aqueles investidores ali que já estão no mercado já há mais tempo, eles têm mais resistência. Como que vocês, especialistas do segmento, avaliam isso? Na verdade, até me Mais surpreende, jovens sabia? ou não, todo mundo está investindo ali, depende da idade. Eu pergunto até mesmo por conta da questão de conservadorismo, né? Ele existe, né? Então, as pessoas estão mais habituadas ali à questão das ações por conhecerem, né? Já tem ali aquela familiaridade. Então, o cripto é uma moeda nova. Então, essas pessoas têm aderido, ou só mais a nova geração, os novos investidores é que têm feito esse tipo de investimento? Na verdade, assim, Núria, como eu te falei, me surpreende porque tem muita gente, não é só jovem não, né? Tem muita gente mesmo
já de uma certa idade que tem aderido a cripto, mas acho que até o filho também fala um pouquinho dentro de casa sobre criptoativos, né, criptomoeda, mas tem muita gente, né, porque criptomoeda aí, para onde você vai, para onde você olha, você tem algum assunto relacionado a isso. Mas é uma tendência, tá? A gente vê que os jovens hoje, eles vivem muito nessa era digital, né? Então, assim, hoje o jovem está 100% digital, né? Eles já vivem digitalmente, né? Eles já Sim, transacionam em criptoativo, eles já fazem pagamento com criptomoedas, já recebem Bitcoin, transacionam entre eles. Então, assim, é uma tendência, né? A gente ser cada vez mais digital. Hoje o banco está digital, né? Então, você não vai ver hoje um jovem aí de 16 anos indo num banco pagar uma conta. Isso sim. não acontece mais, né? Tecnologia, né? Mudou, né? A gente já mudou. A gente não sai mais de casa para essas coisas, né? O povo não Então, sabe nem o que é pensar, né? sabe? Então, eles já vivem no metaverso há muito tempo, né? A gente que está chegando agora. Mas sim, muita gente tem aderido, né? Muitos jovens, existe essa curiosidade de entender justamente pela possibilidade de valorização, né? O que atrai as pessoas, né, para dentro, né, do investimento em criptoativos é justamente essa possibilidade de alta valorização, é o quanto ele pode valorizar, né? Isso é que Sim. tem chamado muita gente. Mas eu sempre falo, tomar cuidado, saber onde investir, né? Saber com quem investir ali. A gente tem uma plataforma muito boa hoje, né? Em parceria com a Nasdaq, que é a Xstage, né? A plataforma da XP, né? Então, os clientes da XP conseguem negociar, transacionar criptomoedas através dessa plataforma, e uma plataforma muito segura, né? Então, assim, super indico, né? Quem já é cliente da XP ou quem está pensando em negociar, né? A gente tem a XP, né? Que já consegue fazer esse tipo de transação com segurança. Maravilha. E por falar nisso, Rodrigo, o investidor que ele deseja iniciar, por onde é que ele começa? Ele vai direto no aplicativo da XP, ele fala com o assessor, por onde é que ele pode começar? O investidor que tem um assessor, pode chamar um assessor, pode chamar a gente aqui no escritório, a gente faz toda essa auxilia, abertura de conta, né? Como habilitar essa conta cripto, mas o ideal é que sim, que você invista através de uma empresa como uma corretora, no caso a XP, né? E não caia em algumas conversas, algumas falácias de empresas que entregam alta rentabilidade, porque isso não existe, tá? Então, assim, para quem quer começar, o ideal é procurar, no caso aqui a XP, né? Conversar com o seu assessor, abrir uma conta, quem já tiver conta na XP, a gente consegue abrir uma conta cripto dentro do mesmo aplicativo, habilitar essa conta, e a gente já consegue transacionar ali com compra e venda, tá, dessas moedas dentro do aplicativo. Ah, que legal. Ou seja, não tem desculpa mais do, eu não sei por onde começar, né? Então, realmente é Muito buscar, fácil. como qualquer outro investimento, é buscar entender, né? A lógica, né, das criptos, elas têm regras, têm normas, né? Tem ali a questão do longo prazo. Hoje, o que a gente percebe muito, independente do tipo de investimento, é a ansiedade, né, de um retorno imediato. E aí a gente deve deixar bem claro que não tem uma varinha mágica quando a gente fala sobre investimentos, né? Existe ali os viés, que é o que? A rentabilidade, o tempo, aporte, e aí, claro, a gente associa isso diretamente às informações, a busca por orientação, para que haja aí uma segurança. E claro, claro, lembrando sempre a questão do perfil. Então, não adianta querer investir porque acha bonito, porque, eu acho legal, as pessoas estão investindo, ok, maravilha, mas se você não tem um perfil, se você não aguenta ali, né, aquele momento de queda, nossa, quero me desfazer, e aí já, muitas vezes, pela questão do tempo, já considera ali que não é confiável, ou seja, mais uma vez, conhecimento, mais uma vez, informações que precisam buscar. Não é isso, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errada. Não, perfeito, tá? E a gente está aqui para auxiliar, né? Para a gente estar junto com o investidor, tirar todas as dúvidas, auxiliar, ter o tempo necessário. A gente entende o cenário atual, né? Isso tende a mudar. Então, assim, é natural. Esse tipo de volatilidade, tá? Tem tudo a ver com o perfil do investidor. Mas o longo prazo, né? Tem se provado, né? Que o quão rentável é você esperar. A gente sempre tem que entender que o tempo ele joga a nosso favor, né? Então tem que ter calma, ter um pouquinho de paciência, que anda, tá? A gente olha os resultados passados
e tenta projetar isso para o futuro, a gente vê o quanto o tempo, né, é a nosso favor. Sim, maravilha. Eu sempre me recordo muito que o nosso CEO Nazareno Lima, ele sempre fala que o tempo é amigo do dinheiro, né? Então, todo o processo de ansiedade, se você não der tempo para que as coisas aconteçam, para que a rentabilidade ela se faça presente, você, de fato, não vai ter o resultado que se deseja, né? Maravilha. Rodrigo, muito obrigada, tá? Obrigada, tenho certeza que contribuiu muito. Então, criptomoedas não é um bicho de sete cabeças, então é um tipo de investimento, como o Rodrigo colocou muito bem, né, se posicionou muito bem, e que está aí acessível, né? Mas lembre-se que ele está diretamente ligado ao perfil, e o que a gente deseja, claro, é que se você decidir fazer, se ainda não investe, né, é que busque sempre ali as melhores informações, busque seu assessor, busque aqui a Alphaways para alguma informação, tá? Porque está aí, né? Está aí. Então, vai da responsabilidade, vai do propósito que cada um tem quando fala sobre essa novidade, né? Novidade que não é tão recente, né? Na verdade, a gente percebe aí, claro, que são os receios, né? Algumas crenças e o próprio conhecimento relacionado ao assunto, tá? Rodrigo, pode fazer suas considerações. Não, obrigado, só agradecer, tá? E a gente está aqui para auxiliar, a gente está aqui para instruir o investidor. Como eu falei, a gente quer que a jornada do investidor ela seja prazerosa, não é para ser dolorosa, tá? Isso. E uma pitadinha de cripto dentro da carteira faz uma diferença absurda, tá? Mas a gente Perfeito. fica Quantos sempre à por disposição. cento, Rodrigo, para que todo 1 a mundo... 5%. 1 a Um a 5% do 5%, patrimônio é o né? ideal ali, não vai mexer muito, não vai oscilar muito, mexer na volatilidade, vai deixar uma carteira bem tranquila, Pronto, tá? Mas maravilha. Sim, obrigado, para fica à disposição. começar 1% e depois vai 2, 3, 4 até trabalhar essa segurança, né? Um pouquinho, exatamente. Maravilha, maravilha. Obrigada, Rodrigo, mais Obrigado a uma você. vez, tá? Bom, acredito aí que a gente consegue trabalhar, né? Ah, desculpem, Rodrigo, só uma pergunta aqui que uma Carla fez, né? Com tanta volatilidade, o que acontece com quem está vendo, né, o seu recurso muito baixo do que aportou? Risco de zerar? Não, 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 não. A única forma, né, de zerar o recurso é só se o Bitcoin sumir do mapa. Aliás, né, até mesmo a gente vai isso para o mercado de ações, né, só se a empresa realmente sumir do mapa, né? Enquanto você está ali, a gente sempre fala, enquanto você está no game, né, você está ali no jogo, né? Você não está perdendo dinheiro. Você perde quando você assume o prejuízo. Né? Sim, Então, sim. assim, é o momento atual de mercado. É por isso que o nome a gente fala de renda variável, senão a gente mudaria o nome. Vamos falar de renda que só sobe, né? Então, é um mercado de renda variável, ela Sim, tem essa oscilação, né? Então, a gente precisa ter paciência. Entrou no mercado de renda variável, né? Entendeu o seu perfil, entrou, então agora é ter paciência, porque a gente sempre projeta isso, tá? Então, assim, se a gente for buscar resultados passados aí de Bitcoin nos últimos anos, é absurdamente gigantesco, né? sim, Mas, claro, o que acontece hoje é uma questão pontual de mercado. Isso vai mudar? Claro que vai. O mercado, como eu disse, aqui é uma roda gigante. Hoje você está num ponto, amanhã você está em outro. Né? E sempre foi assim. Isso aconteceu ontem, aconteceu hoje, vai acontecer daqui a 100 anos. O mercado funciona assim. O mercado só faz três coisas. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou ele anda de lado. É assim que sim. funciona. Isso vai acontecer nos próximos 100, 200, 300 anos. Né? Não vai fazer outra coisa. Então, é ter um pouquinho dessa paciência para quem entrar na renda variável, tá? Entender o seu perfil e poder, né? A gente entende, eu entendo também, eu sofro porque eu também compro, né? Eu entendo também, eu sei a dor do investidor, né? Que tem Sim. ali criptoativos, né? Tentar entender, né? Que isso é uma questão, né? Do mercado e que a tendência é que as coisas entrem no curso normal, tá? É ter Pronto, paciência, é segurar o coração. pronto, maravilha, maravilha. Obrigada, Rodrigo. Maravilha. Obrigado. Bom, e agora eu quero chamar aqui, tá, o nosso convidado, economista da XP, Tiago Esbardelotto. Por gentileza, a palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigada, tá, Tiago? E aqui estamos todos muito ansiosos, né, para te ouvir, porque para nós que atuamos no mercado, nós sabemos que todos os dias é um desafio, né? Então, quando a gente fala especificamente sobre o mês de janeiro, né, após um resultado político, e a gente sabe que isso não é só a nível de Brasil, isso acontece em todos os países, né? Alguns investidores não sabem se avançam, se param,
né? Se retroagem, sabe? Então, assim, existe aí um receio gigantesco, né? E aí nós queremos te ouvir, né? Você como analista, né? Você como uma das pessoas que atua diretamente na XP. E nesse cenário de mudança de governo, por exemplo, né, em que as pessoas ficam receosas, o que, que pode ser feito para potencializar, para diminuir, né, para potencializar ali um bom resultado, diminuir os receios? Como que vocês têm lidado com isso e, principalmente, como que vocês têm acalmado, né, os corações aí dos investidores, né? Porque isso sabemos que tem relação direta com patrimônio, né? E quando falamos de patrimônio, nós sabemos aí que os cuidados eles precisam, né, existir. Palavra com você. Sem dúvida. Bom, boa noite, Núbia, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o tema, né, investimento, e aqui dando a minha contribuição sobre esse viés do cenário econômico, né, de como é que a gente lida com o investimento dentro de toda essa turbulência que a gente viu ali no final do ano passado, um pouco menos agora no final desse mês, né? Enfim, a gente teve um mês de janeiro que começou ali meio turbulento, mas parece que agora já se acalmou um pouco, né? Então, isso aí é natural, tá? Enfim, o mercado não vai te dar ali todo dia um rendimentozinho ali sem cobrar um pouquinho de estresse, né? Um pouquinho de emoção, né? Mas, assim, eu acho que o fato a gente passou por uma transição de governo importante, né? Está passando ainda, né? O novo governo entrou agora e está ali se inteirando. E o mundo todo está passando por uma transição, tá? E aí eu digo aqui não só não política, mas uma transição econômica, né? A gente teve uma pandemia em 2020, né? E aí, enfim, 2021, especialmente 2022, a gente teve foi um ano de ajuste, né? Que ajuste, tá? A gente vinha com uma inflação muito alta no mundo todo, no Brasil também, né? Não era diferente, e foi um ajuste de tentar conter essa inflação, né? Essa inflação, enfim, teve várias origens ali, né? A guerra da Ucrânia, própria volta da pandemia, mas o fato é que ela estava gerando ali um incômodo no mundo todo, e aí os bancos centrais começaram a correr atrás para conter essa inflação, né, utilizando os instrumentos que os bancos centrais usualmente utilizam, Sim. particularmente a taxa de juros, né, que é o mais comum. Então, se a gente pega as economias centrais, né, Estados Unidos, Europa, essa foi a tônica do ano de 2022. Foi um ano de elevação da taxa de juros. E de 2023 vai ser um ano, né, de terminar esse trabalho de elevar a taxa de juros e colher os resultados, né, os primeiros resultados. O que se espera dessa elevação da taxa de juros? É uma desaceleração da economia, tá? É a forma como a gente faz o ajuste da inflação, né? É segurando a demanda ali, né, para que menos pessoas comprem, com isso você diminui a pressão sobre preços e aí você controla a inflação. Então, essa é a dinâmica mundial, tá? Vai ser o ano de 2023, de fato, é um ano que vai ser um pouco menos, com uma atividade um pouco mais pressionada, né? A atividade vai sofrer um pouco mais, mas eu acho que é nesses momentos aqui que a gente precisa ficar atento às oportunidades. Então, trata-se de um ciclo, tá? Então, a gente está no momento ali do vale, e é nesse momento que, assim, que as empresas começam a se reestruturar, começam a procurar novos caminhos, tá? E eu digo que é onde surgem as grandes oportunidades, né? Porque normalmente você está ali com empresas que estão desvalorizadas ou estão ali com um caixa ruim, mas que vão se recuperar quando o ciclo retomar, né? E a perspectiva em 2023, como eu falei, é de um crescimento menor, mas é de alguma recuperação já no final do ano, né? Então, quando a gente pensa ali em economias internacionais, economias avançadas, né, a gente tem um impacto nesse ano, mas a expectativa é que a gente já comece a ver uma recuperação no horizonte. E mesmo essa recessão prevista ali para ocorrer nesses países desenvolvidos, ela deve ser uma recessão tranquila, uma recessão mais suave. Né? A Europa, das que eram,
enfim, que sofreu muito por conta da Ucrânia, por exemplo, que era ali a bola da vez. Inclusive saiu hoje um indicador ali que ela cresceu no quarto trimestre, né? Então, assim, a recessão pode ocorrer, mas deve ser uma recessão mais tranquila do que a gente viu no passado, né? Então, a partir disso, a gente tem uma expectativa de recuperação. E o Brasil não é diferente, tá? O Brasil também fez esse ajuste, né? Também correu atrás de controlar a inflação. O Banco Central ali subiu a taxa de juros, né? Foi ali a 13,75. E aí a gente está também nessa parte do ciclo de desaceleração, tudo mais. Só que aqui a gente tem um componente importante, né, nessa dinâmica, que pode fazer toda a diferença e que eu acho que a gente precisa estar atento, né? Que é a questão fiscal. Tá? Então, a questão fiscal é um problema, no mundo todo, obviamente, mas no Brasil ela tem um impacto maior, porque a gente precisa financiar uma grande parte da nossa dívida, precisa refinanciar uma grande parte da nossa dívida. A nossa dívida pública é relativamente mais alta que a dos países em desenvolvimento, países com renda próxima à nossa. Então, a gente precisa ter atenção a essa parte das contas públicas. E o que aconteceu, né, que causou todo esse estresse no final do ano passado? Justamente o novo governo que entrou, ele mexeu ali na equação, né? Então, ele falou, olha, eu preciso aqui ter mais espaço no orçamento, criou ali uma PEC para poder gastar mais, né? Aumentou ali quase 200 bilhões a despesa esse ano. E aí agora esse novo governo está correndo atrás para ver como é que fecha essa conta, tá? Existem várias maneiras de você fechar essa conta, né? Você pode ali cortar gasto, você pode aumentar a receita, aumentar a tributação, é outro caminho. Ou então você pode financiar isso por meio de emissão de moeda, que é um mecanismo inflacionário, né? E é exatamente o que a gente quer fugir. Né? Então a gente vai ter que ajustar, né, sem provocar inflação. Né? Essa é a orientação. E isso é fundamental, tá? Isso vai ser fundamental, porque se a gente não fizer esse ajuste, vai ocorrer exatamente isso. A gente vai colher inflação no futuro, e aí com mais inflação, vai ficar muito difícil o Banco Central, em algum momento, começar a reduzir a taxa de juros. E se o Banco Central não conseguir reduzir a taxa de juros, porque a inflação ele está perdendo a mão da inflação, a gente começa a ter assim, um panorama de crescimento mais prejudicado. Tá? Então, esse é o fator. Esse é um fator importante. Qual que é a variável-chave aqui? Entendeu? É o que o governo vai apresentar como proposta para o novo arcabouço fiscal, né? Que é uma discussão que a gente vê ali no noticiário quase todo dia. Né? O governo promete apresentar ali um novo arcabouço fiscal, em que ele vai, enfim, olhar ali a trajetória da dívida e vai criar uma trajetória sustentável para essa dívida, vai fazer ali os ajustes necessários. Acho que, sim, se o governo de fato for bem sucedido em fazer isso, né, e, enfim, parece que está comprometido com isso, né, o próprio ministro Haddad já apresentou ali propostas, aí acho que abre uma janela de oportunidade enorme no Brasil, tá? Porque toda essa incerteza que existe hoje, assim, essa tensão, que está no local, né? O engraçado, né? Porque o local está sendo muito afetado por isso, o estrangeiro nem tanto, né? O estrangeiro demora um pouco mais para responder isso, mas essa incerteza que existe no local, ela cai, tá? Eu acho que aí você tem uma convergência da inflação à meta, né? Volta ali a ter a convergência da inflação à meta, que é algo que a gente vê ali no Boletim Focus, está subindo um pouco, mas a gente consegue fazer essa convergência, né, com essa melhoria da incerteza fiscal. E aí você abre espaço para o Banco Central começar a cortar juros e abre espaço para a economia voltar a crescer. Né? Então, eu acho que existe essa janela de oportunidade importante no local e é preciso ter bastante atenção a esses movimentos. Né? Então, aqui, né, acho que ao contrário ali do que o meu colega ali, o Rodrigo, afirmou, né, aqui depende muito do ser humano, né? Não é uma máquina, não. Aqui é quase 100% ser humano, entendeu? Então, vai depender muito das decisões que forem tomadas nos próximos meses. O Alípio colocou um comentário, né, a respeito da taxa Selic, que já existe uma previsão de ir para 14%, né? Devido à sinalização de possíveis, né, distorções referente ao que você está colocando, né, a questão do ajuste fiscal. E aí a gente vai aguardar e ver de fato, né, se vai para 14% e qual é o impacto, né, desse aumento.
O Humberto, ele direcionou aqui uma pergunta, Humberto Almeida, vejo maiores notícias de conflitos, né, na guerra da Rússia, vê a tendência de aumento de juros, né? Você acha que esse é o momento de sair do mercado de renda variável? Olha, eu acho que toda vez que a gente tem essa pressão de juros, né, o mercado de renda fixa acaba se tornando mais atrativo, né, naturalmente. É, assim, eu não consigo avaliar se é uma boa saída do mercado de renda variável, porque eu acho, pessoalmente, eu acho que não, tá? Eu acho que boa parte dessa pressão, né, sobre juros que hoje existe, né, e aí amanhã o Banco Central vai anunciar ali a taxa Selic, a taxa básica de 13, que hoje está em 13,75, o Copom deve manter essa taxa básica, tá? Acho bem pouco provável que o Copom retome ali um caminho de elevação, né, sem fazer alguma sinalização. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente vai abrir uma janela, está abrindo uma janela de oportunidade para renda variável, dependendo das decisões que forem tomadas daqui em diante no que tange à política fiscal. Tá? Então, política monetária hoje em compasso de aguardo, né? Nossa expectativa é que esse 13,75 permaneça, né? Pelo menos até o final do ano, se não tiver nenhuma sinalização da política fiscal. Tá? Mas se tiver uma sinalização positiva da política fiscal, a gente vê espaço para essa taxa começar a cair antes disso, né? Possivelmente ali já no terceiro trimestre desse ano. E aí, enfim, a expectativa dessa queda de juros, ela traz uma oportunidade na renda variável enorme, né? Enfim, assim, à medida que os juros começam a cair, a renda variável começa a se tornar mais atrativo, e aí, se você tiver com uma posição ali, né? Claro que você tem que selecionar bem, né? Aí eu vou deixar para os especialistas aí. é, Se você tiver uma posição ali, você pode se beneficiar muito disso. Então, eu não abriria mão de ter alguma alocação em renda variável nesse momento, não. Sim, certo. Eu ouvi alguns investidores, após o momento político, após esse cenário, né, que ele, como já falamos aqui, né, traz alguns receios, de que uma das opções que estava sendo avaliado seria, no caso, trabalhar com moeda estrangeira, né, tirar recurso daqui, né, e levar para fora. Como que Uhum. você avalia isso? É algo que pode ser feito, ou espera-se, né, realmente que a poeira baixe? Porque nós sabemos, por todos os motivos, né, que existe um receio muito grande dependendo do resultado, né? E por parte de Uhum. alguns, o resultado aconteceu, e claro, é perfeitamente natural. Então, como que você avalia? De fato, é recomendado isso ou não? Como que a gente consegue tranquilizar o investidor nesse sentido? Não, sem dúvida. Eu acho que você ter uma diversificação em termos de carteira e incluir ativos internacionais nessa carteira é fundamental. Até porque, assim, você consegue mitigar eventual risco político que exista no Brasil, né? E aí, quando eu digo risco político, aqui eu estou me referindo a decisões de política econômica. Então, a Sim, recomendação que a gente tem é diversificar essa carteira, né? Investir ali em ativos internacionais, né? E ali, claro, né, fazer uma seleção ali do que você acha que, enfim, com o assessor ali te recomenda, ou você tem ali um conhecimento que você acha que pode se beneficiar. Agora, sim, é preciso ter em mente que o cenário internacional também não está tão melhor que o local, né? Então, eu acho que funciona muito mais como uma estratégia do que como uma forma de você ter um rendimento maior. É uma estratégia para você mitigar risco, né? Para você reduzir o seu risco, você reduzir essa exposição em Brasil. Acho que vale ressaltar também, tá, que tem alguns ativos que são mais voláteis, né, que talvez precisa ter algum cuidado maior, né? E um deles é a moeda, né? Então, muitas vezes assim, muitas pessoas perguntam, para onde é que vai o dólar? Acho que, enfim, eu sempre digo assim, o câmbio é uma das coisas mais difíceis que tem para a gente prever, né? Assim, todo sim, economista se torna humilde quando tem que prever câmbio, né? Mas o fato é que assim a gente vê um movimento no início desse ano, né? E assim com base nos fundamentos da economia brasileira, a gente vê um movimento de apreciação do real, né? sim. O real ganhou força ali nesse mês de janeiro, tinha perdido ali em dezembro, mas voltou a ganhar força agora em janeiro.
E muito disso é por conta de entrada de investimento estrangeiro. Tá? Então, como eu falei, o investidor internacional, ele está bastante interessado em Brasil, ele está com uma posição comprada em Brasil, muito por conta disso, porque ele está sem opção. Tá? Então, China ali, acho que já a carteira já está cheia de China. Rússia está em guerra, Turquia está, enfim, está com a economia completamente desorganizada. Então, o Brasil assim, tem aquele termo ali, China, né? There is no alternative, né? A alternativa acaba sendo o Brasil. Então, esse fluxo estrangeiro é o que está sustentando essa valorização do real. A gente vê espaço ainda para o real continuar se valorizando nos próximos meses, né? Até porque a economia norte-americana, que é o outro lado da equação, né? A gente precisa ter sempre em mente que moeda é assim, né? Você tem que olhar o lado do dólar e o lado do real também, né? Porque se os Estados Unidos estiverem indo muito bem, é provável que o dólar vai se apreciar e aí, comparativamente, o real vai ficar mais caro e vice-versa. Então, a gente não vê os Estados Unidos se recuperando, tá? Então, o dólar não deve se apreciar nesses próximos meses, mas a gente vê espaço para o real ganhar força, né? Talvez romper ali a barreira dos 5, não deve ir muito além, muito para baixo disso, né? Então, acho que só vale esse cuidado ali de ter mais cautela com esses ativos tipo moeda estrangeira. Ou seja, não chegar de uma vez querendo mudar sem fazer uma análise prévia, né, do cenário. Exatamente, Muitas exatamente. vezes você quer correr ali do leão, mas lá na frente tem dois. Né? Então, de fato, É são isso, os cuidados que realmente precisam ser vistos, né? Então, o agir por impulso nesse momento, ele, como você falou, exige cautela, né? Exige ali um certo cuidado, né? Que às vezes nem sempre pode ser a solução, né? E claro, exatamente. é perfeitamente entendível, né? Isso aí a gente não questiona e a gente sempre busca ali identificar qual seria a melhor estratégia, né? Como que a gente consegue acalmar em situações assim, principalmente em razão de opiniões formadas, né? Mas é isso, é cuidar ali com estratégia, né? Realmente avaliar e ver todos os viés, né? Quando a gente fala sobre essa possibilidade de tirar os investimentos, né? Tirar esses ativos do real e passar, né? No caso, para a moeda estrangeira, né? A Iana comentando, né, que o importante é a diversificação, perfeito, e é isso mesmo, né, que é a palavra de ordem, né, sempre quando a gente fala de transição, quando a gente fala de mudanças, seja o cenário agitado ou não, é diversificação mesmo, não tem muito, não tem muito mistério, né, não tem receita, né. Tiago, eu quero saber como é que você, como analista, a gente sabe aí que aconteceu recentemente um escândalo fortíssimo, né, de uma mega empresa, e isso, claro, né, deixou muitos investidores ali mais receosos ainda, né, e principalmente, né, o que fazer, né, como é o caso das lojas americanas. Nós sabemos que não é nenhum segredo, né, pelo contrário, é algo ali que veio e todo mundo, obviamente, ficou ali muito assustado, porque mostrava até então uma grande estabilidade, né, isso não sou eu que estou falando, os próprios especialistas e analistas, né, identificaram isso também, e aí da noite para o dia algo que valia bem, né, estava bem, simplesmente veio ali desmoronar e veio uma avalanche, né, de perguntas, tá? Como que você, como analista, como que você avalia esse caso, né? O que que pode trazer de mensagem, o que que o investidor, os empresários, porque a situação foi uma situação tão delicada que eu mesma recebi, né, várias mensagens, alguns artigos falando sobre isso. Não só o cuidado das ações em si, você como investidor, tá? Você também como gestor, você também como responsável, estar à frente ali de uma empresa. Como que a gente consegue trabalhar esse caso da Americanas e como que o investidor que está diretamente, né, foi diretamente afetado com essas informações, né, com esse caso, como que ele pode ali nesse momento, o que que ele pode fazer nesse momento, né? O que que você nos fala sobre isso? De fato, assim, eu acho que o caso da Americanas, acho que ele foge ali
enfim, é até difícil dizer, né? Porque foge ali, de certa forma, do que é legal, tá? Então, teve ali sim um problema com a contabilidade da empresa, né? Era uma empresa que até esse evento tinha ali um rating muito bom, muito positivo. Então, fundos de renda fixa aplicavam em Americanas, né? Inclusive, a gente ouviu casos de fundos que perderam dinheiro porque estavam ali aplicados em Americanas. Então, de fato, não é assim uma coisa que é previsível, tá? Assim, o investidor, claro, a gente sempre orienta a ter cuidado com todas as empresas, né? Sempre analisar ali, mas foi uma surpresa para todos, né? Não era algo que assim, você de alguma forma poderia prever, né? Inclusive, eu acho que os próprios mecanismos internos da empresa não foram capazes de detectar, pelo menos não de forma clara, né? De forma transparente, o que estava acontecendo. Agora, acho que assim, em termos de investimento, né? a- o setor de varejo, como um todo, ele, ele vai ser afetado por isso, né? Claro, porque você gera ali uma certa desconfiança, uma certa incerteza, né, em cima de toda da operação ali de varejo, né, de todas as outras companhias. Claro que isso ali é algo temporário, né? E o próprio caso da Americanas, a gente não acredita que seja algo que vá, assim, pelo menos não é o nosso cenário base, que a Americanas vá declarar uma falência, né? Ela vai ter que fazer um ajuste grande, né? Vai ter que correr atrás de dar-lhe uma transparência maior, fazer um aporte de capital, e eventualmente vai conseguir recuperar ali a sua operação. Agora sim, em termos de impacto na economia, tá, a gente vê um impacto muito limitado, né? A gente, assim, até conversando com os especialistas do setor, né? Existiam alguns bancos que tinham uma exposição muito grande a lojas americanas. Esses bancos, nesse momento, eles vão fazer ali deve recompor o capital mínimo, né? Porque toda essa dívida vai virar provisão. Então, você pode ter algum impacto em crédito, tá? E aí isso afeta o consumo, né? Deve afetar o consumo, mas é um impacto muito marginal, né? Então, a gente não acredita que isso afete a perspectiva para a economia como um todo, né? Talvez o impacto de curto prazo no varejo mesmo, nas demais lojas, como eu falei. Mas, assim, no pior dos casos, tá? Eu acho que o mercado vai se adaptar, né? A oferta que a Americanas fazia ali, ela vai ser ocupada por outras empresas, né? E no final do dia, o que vai importar mesmo para o setor, né, pro setor de varejo, vai ser o cenário macroeconômico, vai ser a recuperação da economia, tá? Então, é um setor que depende muito ali da atividade econômica, é um setor que depende muito também de crédito, então, no final do dia, recuperação da renda do trabalhador e queda nos juros vai ser o é, que vai sustentar o crescimento desse setor, né, como um todo, né? Então, acho que o caso Americanas é um soluço, né? Vale a pena assim para a gente ficar atento, claro, né? Para a gente sempre é, estar atento às notícias, mas eu acho que existem oportunidades no setor ali que, enfim, vão, vão, vão ocorrer na medida que a economia se recupera. Tá? Sim, sim, perfeito. Humberto, ele fez uma pergunta aqui, direcionou, tá? Se você acha justo continuar com as ações, né, tendo em vista que elas estão, né, recuperando, ou você aconselha a sair, né, da posição, tendo em vista que venha a passar anos em recuperação judicial? Ou seja, nesse momento se desfaz da forma que está ou aguarda passar por esse processo? Como que você avalia isso? Aí eu acho que já foge um pouco da minha competência. Assim, recomendo falar com o pessoal de renda variável mesmo, tá? Eu não cubro essa parte de varejo especificamente, né? Então, sim, eu não seria a pessoa mais adequada para dar esse tipo de mensagem, né? Mas, como eu falei, tá? O varejo como um todo vai sofrer com o cenário econômico, americanos vai sofrer um pouco mais. Aí
vale a pena ver como é que vai ficar essa recuperação judicial, se tem ali enfim, a capacidade da empresa de gerar caixa, né? E aí eu acho que o analista de equity vai estar muito mais por dentro disso do que eu poderia falar. Sim, sim, entendo, entendo. Então, é uma questão realmente de analisar, né, sempre caso a caso. Viu, Humberto? A gente vai, daqui a pouco, conversar com o Gustavo terá um posicionamento mais direto relacionado a esse caso, principalmente, dado até algumas estratégias, né, que hoje, dentro da renda variável, é possível, né, que se faça com uma certa proteção. Mas aí, fica até o final, Humberto, por gentileza, que a gente vai perguntar novamente para Gustavo e ver qual a avaliação dele como especialista em renda variável, tá? A Jacira, seja bem-vinda, Jacira, um prazer tê-la conosco. Jacira, Quariguazi Aikel, ela pergunta, né? Seria a hora de comprar as ações da Americana? É uma oportunidade única, né? Como que a gente avalia isso, né, no mercado? Inclusive, eu vou comentar em seguida, né, que elas já estão subindo em alguns dias, ou seja, vem aquela queda, e aí vem todo esse alvoroço, mas aí o investidor, né, de plantão ali, que busca ali aquela oportunidade. Nessa situação, a gente considera um bom momento para comprar? Olha, mais uma vez, assim, eu acho que o analista de renda variável vai ser a pessoa mais indicada para Sim. dar essa visão, tá? O que eu digo, assim, que vale, acho que para o varejo como um todo, que eu já falei, né? O varejo, ele depende muito de macro, né? Da situação macroeconômica, especialmente renda, trabalhador e a taxa de juros, né? Renda do trabalhador, massa de renda, né, é algo que tá em recuperação desde o ano passado, tá? Mas que agora deu uma certa estagnada, né, em termos reais, né? Então, descontando já a inflação. Então, assim, já não está mais ajudando tanto o varejo, né? Quando a gente olha ali a abertura, né, no ano passado a gente até teve uma elevação do varejo, que é mais ligado à renda, a gente até teve um ganho, mas foi algo assim que agora mostra certa estagnação. Por outro lado, a parte do varejo que é mais ligada a crédito, essa sim, de fato, está caindo bastante, né? E a tendência é que caia um pouco mais ali até se estabilizar, né? Por conta da taxa de juros. Então, vale a pena olhar, se você está olhando o varejo, vale a pena olhar essas duas variáveis ali em termos econômicos, porque acho que no final do dia é o que vai direcionar ali o teu investimento, tá? Claro que sempre olhando ali, sempre conversando com o seu assessor, né, com o seu analista ali, com o especialista de equities, porque ele vai te indicar ali qual dos papéis é o mais adequado, né? Se existe ali uma empresa que está com a posição melhor que a outra, né? Vai ter sempre uma recomendação é, que vai orientar melhor essa compra. Sim, perfeito, perfeito. É, Só mais uma pergunta. O Davi fez uma. Eu já ia retornar aqui para do Davi, que ele não tem a ver diretamente com a pergunta, né, das lojas americanas, mas o Davi pergunta, tá? Tiago, alguma possibilidade de corte nos juros para o segundo semestre de 2023? Né? Vejo uma mudança inicial na sinalização dos preços das taxas pré e uma procura maior por renda variável em janeiro. Sim, sim, perfeitamente, Davi. É possível, tá? Eu acho que o mercado começou a precificar essa melhora, assim, depois que o governo começou a sinalizar algumas medidas, né, de ajuste fiscal esse ano. Então, trouxe ali um pacote no início do ano, é um pacote ainda que é inicial, que tem algumas medidas mais emergenciais, mas o governo também começou a ter um discurso mais de, olha, vamos apresentar um arcabouço fiscal, novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal, vamos correr atrás de uma reforma tributária dos impostos indiretos, né, que é uma outra medida que vai fortalecer a economia, vai reduzir o custo das empresas, né, então enfim, tende ali a ter efeitos no crescimento econômico no longo prazo. Né. Então, essas sinalizações foram positivas, tá? Especialmente as medidas de ajuste fiscal e a proposta de arcabouço fiscal que o governo está falando, elas acho que tiraram um pouco dessa incerteza que existia na curva, e aí o mercado começou a precificar uma antecipação
dessa queda, né? Começou a precificar uma possível queda no segundo semestre. Por enquanto, a gente ainda não alterou nosso cenário base, a gente ainda mantém a taxa Selic inalterada até o final desse ano, mas se houver sinalização adicional, né, de fato, a gente está aguardando aqui o que o governo tem a dizer sobre esse arcabouço fiscal, né? A gente deve alterar o nosso cenário, e aí com uma previsão de um corte antecipado ali para o segundo semestre desse ano. Ah, legal. Ótimo. Obrigada, Tiago. Acho que ficaríamos a noite inteira conversando com você aqui. Imagina. Com certeza acrescentou bastante, tá? A gente percebe que o cenário ele não é, mais uma vez, né, não é uma caixinha de surpresas, na verdade, então algumas coisas você consegue prever, outras não, tá? E aí a gente entende que para tudo, quando a gente fala sobre investir, independente de cenário político, econômico, é cautela, é buscar informações e você sempre se adequar conforme ao seu perfil, né? O controle realmente, de fato, ali da ansiedade, né? E o que é que você deixa? Quais são tuas considerações finais, Tiago? Já te agradecendo aí por sua contribuição. Não, eu agradeço aqui pela oportunidade de conversar com todos. Estou à disposição aqui, foi um ótimo bate-papo. E, assim, acompanhe as nossas publicações na XP, a gente publica ali um relatório mensal de economia, eu acho que vale a pena acompanhar para vocês também se situarem ali dentro do cenário, né? E aí isso vai orientar vocês também ali qual que seria uma estratégia para os seus investimentos. Então, me coloco à disposição mais uma vez. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez, tá? Bom, e dando continuidade, nós vamos chamar agora Maria Eduarda von Schoster. Eduarda, ela é especialista em renda fixa. Eduarda, seja bem-vinda, tá? Obrigada pela sua Obrigada. contribuição, Eduarda. E estamos aqui também ansiosos para ouvir aí mais especificamente, né, relacionado à renda fixa. E você, como especialista, né, queremos ouvir de você, Eduarda, o que de fato é considerado renda fixa, né? É realmente fixa mesmo? Tem risco aí de queda? Né? Esclarece um pouco para os nossos investidores esse viés, né, conceitual aí da renda fixa, por gentileza. Vamos sim. É uma responsabilidade grande, viu? Falar depois do Tiago aqui, depois dessa aula de macroeconomia, mas vamos tentar aqui. Boa, Núbia, boa pergunta, né? É importante a gente relembrar sempre o conceito da renda fixa. Então, a gente chama de renda fixa tudo aquilo que envolve uma dívida, né? Então, quando você compra um título do governo, na verdade, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um CDB de um banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando você compra uma debênture de uma empresa, né, um CRI, um CRA, está se emprestando dinheiro para a empresa, né? E como todo empréstimo, se combina uma data de vencimento, né, na qual vai ser preciso pagar o valor emprestado, mais o juro acordado entre as partes, né? Então, a renda fixa ela pode ser bastante previsível, sim, né? Mas somente se o cliente, né, carregar o ativo, ficar com o ativo em carteira até o vencimento, né, até a data acordada. Perfeito, Duda, perfeito. E por ser renda fixa, né, desculpa, ela possui também variações, né? Quais são os principais riscos quando falamos sobre renda fixa? Porque a gente sabe que para todos os perfis, né, tem um produto ali que ele é disponível, né, uma modalidade de investimento. Perfeito. A gente sabe que para o conservador, ultraconservador principalmente, né, ele treme muito na base, na possibilidade de haver uma variação para menor, né? Para maior ninguém reclama que está tudo ótimo, vamos para frente, né? Mas se existe uma volatilidade para menor, quando ele conceitualmente tem a informação de que é fixo, né? Como é que ocorre isso? De fato, pode haver essa variação? E o que pode ser feito? Quais são os riscos? Pode. A renda fixa, ela pode não ser fixa, né? Tem um ditado que fala que a renda fixa não é fixa, na verdade. Isso se dá, Nubia, exatamente pelo efeito da marcação a mercado, né? Eu vou explicar como é que funciona. A gente viu anteriormente, né? Falou que a renda fixa, ela pode ser previsível, desde que você fique com ativo até o vencimento. Então, até como exemplo, se você compra um tesouro pré-fixado com taxa de 12% ao ano, e o vencimento para 2028
Isso significa que você pode ter a certeza que vai receber no vencimento lá em 2028 o valor que você aplicou acrescido dos juros contratados de 12% ao ano. Né? Então, a grosso modo, um juro contratado de 12% ao ano é como se rendesse aproximadamente 1% ao mês, né? Fazendo a conta de padaria mesmo. Então, se a minha aplicação foi, por exemplo, 100 mil, é razoável esperar que o valor cresça mais ou menos R$1.000 a cada mês, né? Então, desde que você espere o vencimento do título, é isso mesmo que você vai ganhar. Né? Então, ter essa expectativa com relação à renda fixa, essa previsibilidade, está correta. E essa linha que representa o rendimento sobre o capital aplicado é o que a gente chama de marcação na curva, né? A rentabilização ali dos juros com relação ao seu PU de compra. Mas, né, existe esse efeito aí da marcação a mercado, que ao longo do tempo, né, da data que você compra um ativo de renda fixa até o vencimento desse papel, o rendimento ele pode não ser tão linear quanto esse desenho da marcação na curva. Porque a gente sabe, o mercado é muito dinâmico e as expectativas com relação ao futuro mudam ao sabor dos novos acontecimentos na economia, né? Então, a taxa do ativo que você comprou, ela vai sendo reprecificada pelo mercado, não para modificar a sua taxa contratada, porque essa é garantida, como a gente já viu, né? Mas essa reprecificação é a maneira do mercado dar preço àquele seu ativo, caso você quisesse, né? Caso você queira vender antes do vencimento. Então, esse é o efeito que a gente chama de marcação a mercado. É que existe essa variação da data de compra do ativo até a data do vencimento, o mercado ele reprecifica essa taxa todos os dias. Então, ela só vai ter esse ágio, esse deságio, caso você venda antecipadamente. Caso contrário, você mantém a rentabilidade contratada até o vencimento. Perfeito. Então, é aquela máxima, né? O combinado não sai caro, né? Mas tem que combinado não sai caro. Né? Combinado. Exatamente. Que a gente às vezes observa por parte de alguns investidores, o acompanhamento legal, eu acho muito bacana, eu acho que você, quando de fato, tem que acompanhar sim, tem que entrar no seu aplicativo, tem que verificar como é que está, né? Tem que entender um pouquinho. Eu sempre falo, Eduarda, que você não precisa ser um especialista, né? Para isso temos nós, que fazemos esse trabalho. Com certeza. Você, ali, a sua evolução patrimonial faz parte, sim, do processo, até por uma questão de entendimento, até por uma questão de tirar dúvidas, né? E, às vezes, a gente se depara muito ainda com clientes que, a cada 3 meses, 2 meses, já querem acessar e já querem mudar ali a estratégia, né? Daquilo que foi combinado inicialmente. Né? E, claro que existe a possibilidade, sim, de, no meio desse combinado, haver aí um atrativo melhor, né? Haver aí algo melhor, né? Mais atrativo, melhor dizendo. E aí, claro, você remanejar, mas isso não é regra, né? Isso não é regra. Porque, como você muito bem colocou, o ideal é que, uma vez que você adquira, você faça o acompanhamento, né? Faça o acompanhamento e você cumpra até o final. Porque no meio do caminho, eu quero vender, eu quero sair, você pode sim sofrer a chamada marcação a mercado. E aí, claro, a renda fixa não vai ser fixa e não vai ser tão fixa assim, e você não vai sair ali com a rentabilidade que você espera. Então, por isso que é importante, exatamente complementando o que você está falando, né, uma assessoria, né, de qualidade. Aqui na Alphaways a gente tem essa estrutura da mesa de renda fixa para acompanhar esse movimento, né, da marcação a mercado. Então, muitas vezes a gente consegue ganhos similares a uma renda variável, né, na renda fixa, justamente utilizando esse efeito da marcação a mercado. Então, aqui tem pessoas que olham, né, os títulos dos clientes, os ativos de renda fixa, principalmente crédito privado, que a gente sabe que tem a maior liquidez, né, títulos públicos, que são os títulos mais líquidos do mercado. E, enfim, a gente faz essa gestão ativa extremamente importante. Perfeito. Eduardo, e quando falamos sobre a questão de aumento do dólar, né? Essa variação aí que nós sabemos que todos os dias, né? Isso pode acontecer, né? Quando a gente traz essa variação do dólar e a gente fala da renda fixa, ela sofre alguma influência ou ela é indiferente? Como é que você avalia? É importante, essa pergunta dá muito pano para manga. Eu vou até me estender um pouquinho aqui para responder. Mas, assim, com toda certeza, né, o cenário macroeconômico, de uma maneira geral,
impacta diretamente nos preços e nas taxas dos títulos de renda fixa. Para contextualizar, eu acho importante trazer para a pauta aqui o cenário que a gente está vivenciando, né, desde 2021, que é um processo inflacionário extremamente importante, né? Em 2021, a gente teve a nossa taxa básica de juros na sua mínima histórica, né, desde a implantação aí desde o Plano Real, né, que a gente não via uma Selic num patamar tão baixo quanto ficou em 2021, né, 2% ao ano. O objetivo, obviamente, do Banco Central era diminuir os impactos da pandemia na economia, né? Então, como até o próprio Tiago bem falou, o Banco Central cortou juros na época e o governo fez políticas fiscais expansionistas, né? Na época foi realizada a criação do auxílio emergencial, que transferiu R$600 para cada brasileiro. E é sempre importante salientar que 50% dos brasileiros recebem cerca de um salário mínimo, então o governo ele basicamente manteve a renda real dos trabalhadores, né? Ou seja, as pessoas estavam com dinheiro em mãos, né? E esse foi o primeiro viés inflacionário, por conta desse excesso de demanda. Então, ao passo que as pessoas tinham recurso ali, poder de compra, né? Recurso para consumir, a cadeia produtiva enfrentava grandes gargalos por conta do lockdown, né? Porque as fábricas paralisaram, houveram corte de contrato com fornecedor, distribuidor, então trazendo maior escassez ali para os produtos. E aí, logo depois, veio o segundo viés aí da inflação, né? Que foi a guerra da Ucrânia e Rússia, que eram juntas as maiores exportadores das principais commodities do mundo. Então, esse cenário deteriorou ainda mais esse processo de inflação, fazendo com que rapidamente o Banco Central brasileiro começasse uma corrida desenfreada, né, de aumento na taxa dos juros, para controlar a inflação, né? Então, hoje a gente está com a Selic na casa dos 13,75%, a gente tem amanhã a reunião do Copom, né, e assim, a expectativa, o mercado precifica que essa Selic vai se manter estável, sem perspectivas para corte, pelo menos nesse primeiro semestre. E a elevação da Selic impacta diretamente os investimentos de renda fixa. Então, quando a gente olha para uma janela, por exemplo, de 13 anos, a gente enxerga que hoje a gente tem prêmios na renda fixa que estão em patamar atípico e superior a todo esse período, gerando, assim, excelentes oportunidades para compra, né? Então, hoje a gente tem papéis aí, os próprios títulos públicos pagando juro real acima de 6%, o que realmente, quando a gente olha o histórico, é muito atípico. A gente está numa janela importante aí de compra, tá? Muitas oportunidades. E respondendo com relação à influência do dólar, existe o impacto, sim, né? A valorização de uma moeda em relação à outra é explicada por um conjunto de fatores, né? Seja crescimento econômico, superávit na balança comercial, inflação controlada e desemprego em baixa, são fatores muito importantes. A credibilidade na política econômica de um país e o empenho em cumprir metas de inflação também contribuem para a apreciação da sua moeda, né? O Brasil hoje, pessoal, tem o maior juro real do mundo, né, na casa dos 8%, que é aquele juro descontado da inflação. É o juro nominal, né, como se fosse a Selic descontada da inflação, né, que hoje está em torno de 8%. E por isso que tem entrado muito capital estrangeiro, porque está muito atrativo investir aqui no Brasil, né, em renda fixa especificamente, considerando nosso patamar de Selic. Me estendi um pouquinho, mas... Não, tudo bem, tá? Mas é isso mesmo, né? É isso. Avaliação macro, porque mercado financeiro nem sempre é só sim ou não, né? Tem toda uma justificativa quando a gente fala sobre variações e estratégias, né? A Iana Vieira perguntando, é verdade que podemos ter uma renda passiva em renda fixa? Muita verdade, muita verdade. Os títulos públicos, eles pagam juros ali, quando a gente fala das NTNBs, né, que são aqueles títulos atrelados à inflação, que pagam acima da inflação, eles pagam semestralmente, né? Às vezes você contrata uma NTNB, por exemplo, com um prazo de vencimento para 2028, 2030, 35, e aí existem esses juros que são pagos semestrais, né? Como se fosse uma antecipação da sua rentabilidade. Ao invés de você só receber lá no final, 2028, 2030, eles vão te antecipando essa rentabilidade semestralmente, né? Então, é uma forma de você fazer uma renda passiva, sim, além de papéis de crédito privado, né, de boas empresas, que também pagam juros, e aí isso não tem uma padronização, porque cada empresa tem uma periodicidade de pagamento. A gente tem empresas que pagam
mensalmente, né? Ou seja, a gente consegue trazer uma renda passiva mensal para o cliente. Isso depende muito até da necessidade dele de renda, né? A gente trabalha muito em cima da necessidade do cliente, mas a gente tem como trazer até uma renda passiva mensal, dentro de renda fixa, né? Com ativos de crédito privado. Show, muito bom. Humberto Almeida, ele pergunta aqui, né? Qual o seu posicionamento sobre investimentos acima de 5 anos em renda fixa? Pré ou pós, né? Tendo a premissa que só pode escolher um. Aí é difícil. A premissa é que só pode escolher um. Não dá para diminuir a mão ali no pé, colocar um pezinho no pré-fixado, mas deixar a maior parte ali no pós, não. Eu acho que a gente tem que, sim, aproveitar essas taxas pré-fixadas que o mercado está pagando, né? A gente tem taxas aí, 13%, enfim, que estão extremamente interessantes. Acho que faz sentido, mas se eu pudesse escolher um dos dois, eu acho que eu ainda preferiria ali estar dentro de pós-fixado, considerando todo o cenário ainda de risco fiscal que a gente enfrenta no país, né? Então, mas assim, se puder dividir, diversificar, pegar um percentual, mesmo que pegue um percentual menor ali para o pré-fixado, eu acho que vale a pena a gente se expor a essas taxas que estão muito boas. Ou seja, mais uma vez aí a diversificação, né? Se puder, né? Se puder, ótimo. O Davi está pedindo aqui, né, reforçar, por favor, a relação do conceito do PU e taxa. Boa, Davi. Eles são inversamente proporcionais, né? Então, quanto maior a taxa de um ativo, menor é o preço do título. Eu acho que é basicamente isso. Então, a gente hoje acha que os preços dos títulos, né? Ou seja, as taxas estão altas e o preço está barato, né? Hoje, quando a gente olha o histórico, como eu falei, a gente está numa janela legal de oportunidade e a gente acredita que daqui a pouco, o mercado equilibrando, a economia estabilizando, o mercado vai estar pagando mais caro pelo teu título, né? E a gente pode ter um ágio aí numa janela de médio prazo. Eu acredito muito nisso, eu acredito que, principalmente os títulos atrelados à inflação, eu gosto muito do IPCA+, né? Porque, afinal de contas, está sempre te protegendo ali contra a inflação. A gente tem o Brasil tem um histórico de inflação alta, né? Então, assim, eu acho que a classe coringa para o investimento é o IPCA+, e a gente tem que aproveitar esse patamar de juro real que a gente está tendo, né? De 8% ao ano, é o maior juro real do mundo. Então, temos muitas oportunidades, e eu acredito sim que daqui a pouco, inclusive, a gente vai conseguir, quem está aplicando hoje nesse juro, eu acho que daqui a pouco o mercado está pagando bem mais caro pelo título, tá? Maravilha. A Jacira Coriguazi fez um comentário, né? Que realmente esse mês foi muito bom para a renda fixa, né? Que bom. Foi. Muito bom, Jacira. Muito bom. E acho que pelos 12 meses aí à frente, a perspectiva continua sendo positiva, viu? Perfeito, Eduarda. Quando a gente traz, né, para o nosso tema, né? Como investir no cenário atual. E aí a gente traz um cenário, um momento que é bem marcante, como a gente já falou aqui desde o início, né? Que é essa questão de mudança de governo. Não tem como a gente ignorar quando a gente fala sobre investimentos, né? Qual a melhor forma de proteger e qual seria a melhor estratégia, né? Dentro da renda fixa. Se mantém, adquire, avança? Qual é o teu olhar sobre o cenário da mudança de governo e qual estratégia a gente poderia atuar para que a gente tenha aí, a gente consiga potencializar mais os resultados da renda fixa? Eu acho que a maior preocupação do mercado hoje, né, como o Tiago bem falou, com relação aos próximos passos da política fiscal, né, sobre a trajetória da dívida pública, a conjuntura de inerente aumento de gastos públicos, que o governo já fala, afeta diretamente as expectativas para a inflação e, consequentemente, os juros, né? Então, se antes o entendimento era de que o Banco Central poderia começar a cortar os juros em meados de 2023, agora, esses cortes são esperados apenas para o final do ano e olhe lá, né? Porque ainda se fala em um possível aumento da Selic. É tudo muito incerto, porque depende muito do discurso com relação ao novo governo sobre o rumo da política fiscal, né? Então, é consenso de que os próximos 12 meses, como eu falei, serão favoráveis aí para a renda fixa, continuarão sendo favoráveis para a renda fixa, principalmente para os ativos pós-fixados, né? Então, você consegue hoje ser conservador e receber ali acima de 1% ao mês tranquilamente, com a Selic que a gente tem hoje, né?
Então, eu acho que a diversificação é a principal questão. Acho que a gente tem que pensar numa reserva de emergência ali, de oportunidade, né? Ter um percentual do recurso e liquidez, mas também saber aproveitar as oportunidades de títulos IPCA+, aproveitar o juro real, aproveitar taxas pré-fixadas, né? No menor percentual, mas eu acho que o maior percentual aí da carteira fica bem pós-fixado, tá? A gente com a Selic a 3,75%, não tem mágica, né? A gente consegue rentabilizar muito bem o cliente em títulos aí CDI, mais. Perfeito. Em algumas situações, né, o qual a gente apresenta ali alguns títulos, principalmente a longo prazo, né? Alguns investidores, eles têm, investidores, candidatos a investidores, né, eles têm ali um certo receio pelo tempo, né, por considerar que tem mais de 5 anos, tem mais de 7 anos, tem mais de 8 anos, né? Qual é a tua avaliação sobre isso? Pode ficar tranquilo e vai cumprir com o combinado, ou tem algum risco aí no meio desse caminho? Quando existe essa escolha, né, por um título muito a longo prazo. Eu prefiro me expor, né, se for para entrar aí para um prazo mais longo, em títulos que tenham liquidez no mercado secundário, né, como os próprios títulos públicos, né, as NTN-Bs estão oferecendo aí, como já bem falei, taxas extremamente interessantes, né, então título que me dá a oportunidade de saída antecipada, títulos que têm liquidez no mercado, ou seja, a hora que eu quiser vender ali, eu consigo tranquilamente, né, quando a gente fala de emissão bancária, a gente fala que a gente precisa carregar o papel até o vencimento, né? A gente não tem escolha, a gente é obrigado a carregar o vencimento, porque quem recompra esses papéis são os bancos. E os bancos, eles pagam um spread muito alto na saída se você vende antecipado, né? Então, títulos públicos, as NTN-Bs, NTN-Fs, elas têm muita liquidez no mercado. Então, eu acredito muito, como eu falei, que a simetria está positiva, está muito boa. Acho que a gente pode contratar hoje, na taxa que a gente tem no mercado, um papel para 2035, para 2030, para 2028, o que for, para um prazo mais longo, que eu acho, sim, que a gente vai conseguir dar saída antecipada nesse papel, tá? Que não necessariamente a gente vai ter que segurar ali até o vencimento, porque, como eu disse, são papéis muito líquidos, um movimento benéfico aí da curva de juros, né? A economia melhorando, enfim, a inflação reduzindo, o Banco Central tendo mais margem daqui a uns anos para diminuir Selic, esses papéis vão estar supervalorizados no mercado, é isso que eu acredito. E fora que você vai estar sempre ali recebendo acima da inflação, né? E recebendo a renda passiva, né? Você gera a possibilidade de ágio na carteira, na saída antecipada, e você ainda pode receber a renda passiva, né? Que é um atrativo aí para os títulos. Então, eu gosto de me expor para longo prazo em títulos públicos e títulos de empresas, de boas empresas, né? Vale salientar, que estão pagando também taxas legais e que geram essa possibilidade de ágio. Perfeito, perfeito. Alguns comentários aqui, muito bom, Duda, parabéns, excelente explanação. Né? Valeu, gente. E uma pergunta aqui do Rivaldo qual seria o percentual ideal de uma carteira no cenário atual em relação ao pós-inflação? Né? Qual seria a melhor forma de diversificar, né, dentro desses três viés? E isso depende muito do perfil do cliente. Você me botou agora numa enrascada, viu? Mas eu acho ali que, se fosse para falar, 60% pós, né, 30% inflação e 10% pré-fixado, de uma maneira geral, mas eu acho que olhar realmente o perfil, a necessidade de cada cliente é fundamental. Tem cliente que é mais agressivo, a gente consegue trabalhar mais a inflação ali, os títulos mais longos, né? Que aí a gente sabe que tem uma volatilidade maior na carteira, mas que em compensação, numa redução aí da curva de juros, a gente também consegue um ágio legal. Então, assim, depende muito do perfil do cliente, mas, a grosso modo, se eu tenho que trazer uma resposta, eu acho que seria dessa forma. Sim, perfeito. Humberto, ele pergunta, Duda, essa questão de ficar mostrando marcação a mercado, não induz o investidor a sair ou ter pensamento, né, que está negativo? Pois é, Humberto, é uma questão. A gente precisa entender o conceito para ficar tranquilo, né?
Porque quando a gente olha ali o patrimônio, realmente existe esse acréscimo de volatilidade para quem enxerga a marcação a mercado. Mas a gente tem que realmente trazer o conceito sempre à mente, né? Que a gente só vai realizar esse prejuízo, né? Se tiver no prejuízo, se a gente vender o título antecipadamente, né? Então, acho que o que a gente precisa é do educacional, de levar o conhecimento para o cliente, né? Porque eu acho que o medo é muito por conta do desconhecido. Às vezes o cliente realmente acha que está perdendo dinheiro, mas não significa, não impacta, na verdade, em nada a rentabilidade do cliente. É só uma forma de visualização ali diferente, né? Ele vai estar vendo o valor daqueles títulos que ele tem a mercado. E ele só vai realizar aquilo ali caso ele realmente venda aquele ativo, né? Então, se permanecer como está, acho que o cliente entendendo esse conceito, acho que não tem problema, não. Perfeito, maravilha. Eduarda, muito obrigada, tá? Com certeza Obrigada a esclareceu vocês. bastante, tá? E aqui continua ainda, parabéns, Eduarda, parabéns, Duda, né? Excelentes explanações, né? Obrigada, gente. Viu? Espero ter ajudado, contribuído. Pronto, maravilha. Só suas considerações finais em relação Só a esse... agradecer mesmo. Eu acho que eu aprendo muito mais com vocês do que eu passo alguma coisa, do que eu ensino alguma coisa. Eu acho muito massa esses tipos de evento, né? Que a gente pode conhecer alguns rostinhos aqui, compartilhar, trocar experiência. Pô, aprendi muito aqui nesse tempo com vocês. E só agradecer mesmo, Núbia. Obrigada a todo mundo. Espero ter esclarecido aí as dúvidas. Se tiver alguma outra questão, estou super à disposição aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada aí pelo espaço. Maravilha, Eduarda, muito obrigada, tá? Valeu, gente. Obrigada. Bom, e para fechar a nossa noite, né, nós vamos agora falar sobre renda variável com Gustavo Matos, né, o nosso Régio da Mesa Variável. Gustavo já está por aqui? Oi, Núbia, boa noite. Estou aqui sim. Boa noite, tudo bem, Gustavo? Seja Tudo bem-vindo. ótimo. Boa Agradeço noite a todo mundo. por esse momento aqui conosco, com certeza vai acrescentar muito, né? Então, a gente sabe aí que o nosso cenário está passando aí por uma volatilidade, né, esperada ou não, prevista ou não, mas o certo é o que está acontecendo, né? E aí, claro, né, eu tenho que te fazer aqui algumas perguntas, né, assim como eu fiz com os demais, porque a gente Vamos lá. entende que é uma curiosidade em geral, né? Quando a gente fala sobre produtos, né, sobre investimentos. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Qual a maior influência que a renda variável hoje sofre no mercado? É o dólar? É o governo? É gestão? Né? É o perfil? Né? O que a gente pode considerar hoje como sendo a maior influência da renda variável? Bom, boa noite a todo Pergunta mundo. não, né? Eu entendi. Não, eu vou resumir, tá? Porque você citou Perfeito. muitas influências. Eu vou resumir em duas grandes influências, tá, pessoal? Perfeito. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que o mercado é essa caneta aqui. O curto prazo, o que equilibra o mercado são os fluxos compradores e os fluxos vendedores, tá? Quando eu tenho um fluxo comprador com um impacto maior do que o vendedor, logicamente a bolsa sobe. Tá? E já faz alguns meses que a gente vem trabalhando com o investidor estrangeiro como sendo o nosso principal fluxo comprador e o investidor local como sendo o nosso principal vendedor. Tá? No último ano, em 2022, para vocês terem ideia, entrou 119 bi na nossa bolsa de investidor estrangeiro. Né? A gente teve aí o maior fluxo de entrada aí desde 2016, né? de vários anos para trás, na verdade. Só esse ano já entrou cerca de 11 bi do estrangeiro na nossa bolsa. E, enquanto isso, do outro lado, a gente tem o maior fluxo vendedor, o investidor local, tá? Resgates de fundos de ações, sendo direcionados ali principalmente para renda fixa, né? Por conta aí muito do maior juros real do mundo, né? Como o Duda mencionou aí. E o que o investidor estrangeiro... Vamos agora explicar a visão de cada um, tá? O que o investidor estrangeiro está olhando tanto na nossa bolsa? Né? Primeiro, entra aquela questão do there is no alternative, né? Como o Thiago mencionou. Pensem o seguinte, vocês como americanos, tá? Os juros de vocês está 4,25, 4,5.
A inflação lá nos Estados Unidos ia fechar a 7,10, né? Veio um pouco abaixo do esperado ali o último resultado, fechou a 6,5. Tá? Então, você está com juros negativos. Aí você pensa, eu vou para a Bolsa, então. A sua Bolsa, as empresas da sua Bolsa estão negociando ali a múltiplo de 18 vezes lucro. Isso não é barato, tá? Sim. Aí você vai olhar para o Brasil, você vê lá um múltiplo de 6, 7 vezes lucro. Né? Só para explicar aí, gente, quem não tem familiaridade com a Bolsa, o múltiplo PL, tá? Que é quantas vezes lucro está negociando uma empresa, é comumente usado para você, pelos analistas fundamentalistas, né? Como um indício ali, um sinal de se uma empresa está cara ou barato. É basicamente, Núbia, você dizer o seguinte, essa empresa está negociando a 18 vezes lucro, significa o quê? Se o lucro dessa empresa não crescer, só dela ficar parado, eu pago 18 vezes o que essa empresa gera de lucro no ano. Tá? Então, isso demoraria 18 anos para eu ter meu capital de volta, tá? Se o lucro se mantesse constante. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem empresa negociando até 2 vezes lucro, né? Até 1 vez lucro. Você demora 1 ano para ter seu capital todo de volta, né? Se você olhar na economia real, tá? Sim. Então, daí a gente vê o quanto o Brasil está barato, né? Só que, assim, muitas vezes a gente vê que o investidor estrangeiro é formado pelos institucionais, tá? Grandes bancos. Nós não temos muito pessoa física. O investidor local no Brasil, hoje a pessoa física está dominando, né? E uma coisa que o investidor pessoa física não observa quando você investe na renda fixa, é tudo bem claro lá, ó, esse título vale IPCA mais 6, lá no vencimento você vai ter isso. A Bolsa, existe um carrego nas ações, tá? Chamado de taxa interna de retorno. Basicamente, é um potencial de valorização daquela ação. Para vocês terem ideia, a taxa interna de retorno, na média das nossas empresas brasileiras, está de IPCA mais 12. Né? Significa que se você investir numa ação no Brasil, tiver paciência, tiver estômago ali, tiver dentro do seu perfil o percentual de alocação, você consegue colher um resultado ali de, bom, uma empresa se mantendo uma boa rentabilidade, né, tudo mais se mantendo ali constante. No longo prazo, você pega ali captura um retorno excelente, né, próximo de IPCA mais 12. Isso é o quanto o mercado brasileiro está barateando. Ele já colocou no preço o nosso risco fiscal. Tá? Então, já está lá no preço, né, o risco fiscal. E o que acontece, que a gente tem visto, né, em dias que a Bolsa sobe, hoje, por exemplo, a gente viu um pregão que acabou fechando positivo. Né? O que aconteceu? Basicamente, nessa balança que eu mostrei, aqui eu tenho investidor estrangeiro, aqui eu tenho investidor local. Tá? Toda vez que a gente está vendo um sinal positivo do governo, no sentido de o ministro da Fazenda passou uma sinalização um pouco mais conservadora em relação aos gastos públicos. A gente vê que o local relaxa um pouco, né? Respira, e aí essa força se equilibra, e aí isso causa a alta da Bolsa. Tá? O que está segurando a Bolsa para baixo ainda é o investidor local, principalmente fundos de ações, de olho no risco fiscal. Vocês podem percebam dias que a Bolsa tem subido. Vocês vão notar que houve geralmente algum alívio ali da parte de gastos públicos, tá? Alguma notícia, alguma coisa que deu a entender que, não, estão um pouco preocupados ali, a cadeira de repente está pesando para o ministro da Fazenda, né? Sim. Então, é isso que ocorre. Esse desequilíbrio de forças para cima, mas também pode ser para baixo, tá? Mas o que a gente tem visto é que o investidor estrangeiro, ele é mais de 50% do fluxo da nossa bolsa, no curto prazo. Então, a gente está com uma correnteza a favor, digamos assim, né? Basta não vir mais... quando a gente digamos, para um pouco o noticiário político, né? Até o pessoal brinca, né? Quando o Congresso entra de recesso ali, a nossa bolsa ela tende a subir. Existe um fluxo natural hoje para a alta da bolsa e queda do dólar, porque já há uma expectativa de luz no fim do túnel para os juros, né? Então, tendo isso, a gente está num dos países emergentes melhores do mundo, né? Assim, em termos de inflação, né? Inflação no Brasil 5,79 IPCA, projeção de 4,9.
né? A gente tem aí, enfim, o dólar está barato para o estrangeiro, né? A gente tem reservas estratégicas também. Então, é um país muito redondo comparado aos outros países emergentes do mundo, tá? Então, assim, eu acho que não sei se eu consegui resumir bem essas duas principais influências, tá? Acho que é isso que tem ditado o andamento da nossa bolsa aqui no curto prazo. Entendi. Ok. Você falou muito aí a questão das variações, né? E aí eu te pergunto, nós todos somos sabedores, né, a grande maioria, dessa variação que houve, né, da queda, um dia despenca, e a gente, claro, observa aí, né, ao final do ano, começo do ano, a busca dessa estabilidade, né? O que o investidor que tem maior ativo, né, em bolsa, o que ele pode fazer? Tem alguma estratégia, alguma proteção para garantir que ele sofra menos, né, nesse momento? O maior ativo, você diz a maior alocação percentual em bolsa? Isso. Sim. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, né, a gente não recomenda você ter uma exposição, se você tem uma exposição maior do que o seu perfil, do que o adequado ao seu perfil, independente da perspectiva de alta de bolsa, o correto seria você reduzir para o que é adequado ao seu perfil. Tá? Até porque quando a gente tiver esses movimentos de alta volatilidade, você vai acabar vendendo. Sim. A bolsa, ela não é 100% racional. Na verdade, ela é mais emocional do que racional. Você manter um percentual bem baixo, de acordo com o seu perfil na bolsa, eu acredito que você potencializa a sua chance de rentabilizar ali no longo prazo, tá? Então, assim, para lidar com esse vai e vem alto da bolsa, se você tem uma exposição alta, primeiro, eu avaliaria você diversificar essa exposição, né? Em vez de ficar, se você está concentrado em um único papel ali, pense em escolher, diversificar, quebrar em vários setores, tá? Principalmente, talvez, ali, setores não tão correlacionados com a economia doméstica, né? Você pode ver ali empresas de commodities, exportadoras, né, que recebem em dólar, que estão mais atreladas até, às vezes, com a economia da China, a economia dos Estados Unidos do que a nossa, né? Então, você pode pensar nesses papéis mais estratégicos de descorrelação, papéis que cobrem inflação, né, elétricas, saneamento, telefonia, bancos. Existem alguns setores que acabam sendo mais resilientes na crise e acabam trazendo uma menor volatilidade para sua carteira, tá? Então, eu diria que é isso. Assim, primeiro, realmente avalie a sua posição, se tem a ver com o seu perfil, né? Independente de potencial de valorização. Reduza se tiver que reduzir, né? Se não for do seu perfil. 2, diversificação. Escolha setores diferentes ali para se posicionar. Bom, acho que são os dois principais pontos, né, na verdade. Perfeito, perfeito. Existe hoje, Gustavo, até comentei isso na fala, né, do Tiago, essa questão do que aconteceu com Americanas, né? E aí, a gente sabe que existe, né, indicativo relacionado a ações, né, que podem ser previstos e que o investidor pode se prevenir, né, trazendo isso para um cenário de proteção, tá? No caso da Americanas, né, quais estratégias de proteção, certo, que hoje o mercado possui dentro da renda variável? Existe Sim. mecanismo de proteção? O que pode ser feito para, vamos dizer assim, aconteceu o que aconteceu, e a gente sabe que muitos investidores foram pegos de surpresas e, obviamente, um prejuízo imenso nesse sentido, né? O que pode ser feito? Qual é o mecanismo de proteção? Vocês combinaram de deixar a pergunta difícil para mim, né, da Americanas aí. Tá, então deixa eu resolver aqui, né? Olha só, primeiro, perguntaram anteriormente, né, deixaram comigo essa resposta, Perfeito. sobre Americanas, está na hora de comprar, está na hora de vender, né? Eu acho assim, primeiro de tudo, apesar do rombo grande, né, a empresa ainda não decretou pedido de falência, então tá ali no jogo, né? Esse é um ponto que a gente deve considerar. Mas assim, hoje a gente não tem nenhuma casa de análise recomendando comprar. Por quê? Principalmente por ter sido um problema de corporativo ali na empresa, né? Esse é um dos problemas mais críticos
que a gente pode ter dentro de uma companhia, né? Vide aí o caso anteriores que a gente já viu, a OGX, da IRBR, né? Então, o risco é extremo nessas situações, né? A gente vê aí a empresa, quando saiu a notícia, você abria ali para ver o valor de mercado da companhia, ela estava valendo em torno de 10 bi. Né? De patrimônio líquido, ela tinha 15 bi. Ela negociava abaixo do patrimonial, estava extremamente barata ali, se aqueles números fossem reais. E o que acontece é que a gente viu um rombo de 20 bi, né, para uma empresa que valia 20 e que tinha um patrimônio de 15. E depois descobrimos, as notícias só vêm piorando, né? Depois o rombo foi de 40 bi, depois se descobriu algumas dívidas ainda de fiscais ali na empresa, né? Então, assim, se você investir, saiba que aí você vai estar dependendo de sorte. Existe a possibilidade de uma reestruturação? Isso tudo é possível. Talvez nem tudo seja pagável, mas tudo é possível, né? Existe uma possibilidade da governança injetar dinheiro e recuperar mesmo a empresa, né? Tá? E aí, realmente, quem comprou ali vai ganhar muito, né? Mas se você investir, também saiba que seu risco é de perder 100% do capital, tá? Então, espero que esteja respondido, né? Que você tenha ciência do risco, que se for ali botar algum capital que seja mesmo de risco mesmo, né? Algo que você não sairia machucado, se sentiria machucado se perdesse 100%, tá bom? Sobre prevenção, né? É claro que, assim, não tem como a gente prever um evento desses, né? No mercado financeiro a gente chama de cisne negro, é um impacto do altamente improvável, mas existem formas de você entrar na bolsa protegido desse tipo de situação, tá? Via derivativos, o mercado de opções. Tá? Nós temos hoje estruturas que elas te protegem 100%, tá? de ter prejuízos, então você sai com capital 100% protegido, o principal que você aportou, em troca de limitar a sua alta máxima, né? Então, digamos que você consiga surfar ali alta de 20%, 30%, né, numa ação com risco zero, tá? Esse tipo de proteção existe, tá? E a gente tem feito muito, na verdade, nesse ano de 2022, nesse ano de 2023 também, porque o mercado ainda não está fácil, e é uma forma de você reduzir a volatilidade da sua carteira. A ação, você não vai conseguir ganhos de 50%, talvez 20%, talvez 15% ali, 30%, né? Mas também você não vai ter prejuízo, né? Prejuízo zero, tá? Sim. Então, inclusive, eu acho que sim, caberia na última pergunta, né? É uma das formas também de reduzir a volatilidade da sua carteira, fazer essas estruturas de proteção nas suas ações aqui na renda variável, tá? Sim, perfeito. E são estratégias que elas estão ao alcance de todos, né? Acredito que não tem regras, né? No caso, para adotar essa estratégia de proteção, não é isso? Isso, assim, qualquer um que tenha uma posição você considere relevante em ações, né, queira proteger ali, a gente consegue fazer. Você tem 100 ações, dá para a gente fazer proteção nas 100 ações. Sim, Tá? sim, perfeito, perfeito. O Davi Júnior está perguntando, Gustavo, qual a sua percepção para o setor financeiro? Bom, o setor financeiro, ali, falando de bancos, acabou sendo bem impactado. Bom, não, na verdade, ainda não dá para tirar conclusões assim 100%, né? Sim. Mas a gente tem um possível impacto ali do caso da Americanas, né? Um provisionamento aí maior. Alguns bancos estão com risco ali maior, né? Porém, eu diria que não todos ali, os que não tinham exposição tão relevante nesse case, eles continuam muito bons ali em ponto de compra, tá? Eu acredito que o que pode atrapalhar aí é o nível de, talvez, inadimplência desse ano, né? Se a inflação for muito alta, apesar de juros historicamente ajudar banco, vai prejudicar nesse sentido de crédito, nesse sentido de inadimplência, né? Porém, no longo prazo, assim, de curto prazo pode ser até que seja difícil mesmo, né? Sim. Mas no longo prazo a gente vê grandes bancos aí negociando a 7, 8 vezes lucro
historicamente, são negociados a 15, 20, né? Então, eu diria que se você comprar agora alguns dos top picks aí do setor e manter em carteira aí para o longo prazo, você pode ver uma recuperação interessante, tá? Lembrando, isso se você não tiver hoje uma exposição alta em bolsa que está te machucando, né? Machucando para o seu perfil, Sim, tá? sim. Mas vale sim você ter uma exposição ali no setor financeiro pequena ali para carregar por esse período, tá? Perfeito, perfeito. A Iana pergunta, como funcionam as carteiras recomendadas da XP? Tá, a XP, ela trabalha hoje com... virou meio que um marketplace, né? Realmente um supermercado também de casas de análise, tá? Nós Sim, temos hoje ali a Levante, o Benhoff, Eleven, a On, Inside, então parece que todo dia tem entra uma nova ali, né? Mas são casas muito respeitadas e renomadas no mercado, né? Tem o research da própria XP também, né? E assim, essas carteiras recomendadas, elas funcionam assim, você tem uma equipe de analistas ali, bom, são mais de 200 ali, se a gente for ver todos, né, que montam uma carteira para você, tá? Uma carteira de ações, selecionando ali as melhores ações para aquela estratégia, né? Aí você conversa com o seu assessor para entender, né? Se você tem um perfil de montar uma carteira de ações mais defensivas, existem carteiras recomendadas só de empresas boas pagadoras de dividendos e mais descorrelacionadas dessa volatilidade da bolsa, né? Como é o caso ali da carteira Top Dividendos da XP, né? Focada nesse tipo de empresa, né? Mais defensiva, boa pagadora, setor elétrico, banco, telefônico. Se você não, quero botar uma pimenta, eu quero pegar essa reabertura aí da nossa bolsa, a queda dos juros. Tem ali carteira de small cap, que tem um risco maior, em troca também de um potencial de rentabilidade maior, tá? A gente tem também carteira de fundos imobiliários, né, que é um tipo de ativo que te paga ali aluguel mensal, né? Esses fundos ali você encontra carteira que pagou ano passado 12,7 de dividendo, né? Que entra para você isento de imposto de renda. Carteira que rendeu aí nos últimos 4 anos 39%, né? Enquanto a média do fundo imobiliário rendeu 19%, tá? Então, essas carteiras, quem faz o acompanhamento são esses analistas, essas casas de análise, eles olham todo mês e se houver algum ponto ideal de venda de uma ação e compra de outra que está mais barata, você recebe um relatório explicando a tese do porquê a troca, né? E eles mesmos executam essa troca para você, tá? Então, é uma forma bem inteligente, assim, e mais confortável, né? Mais cômoda de você montar sua carteira de ações aqui com a gente e com seu perfeito, assessor. perfeito, maravilha, obrigada. Gustavo, quando a gente traz, né, esse tema, né, esse viés da renda variável para esse cenário atual, né, que é a curiosidade de muitos investidores, se fazem mais alocações nesse momento para renda variável ou não, se vai para renda fixa, né? Como que você analisa, né? Como que você identifica esse momento, no caso, para o investidor? É um momento dele potencializar, ele pode retomar, ele pode avançar um pouco mais a potencializar com proteção, ou não, é o momento dele sair um pouco da renda variável e para a renda fixa. Qual é a tua avaliação sobre a relação da renda variável nesse cenário atual? Tá. Quando a gente estuda Asset Allocation, que é o estudo de como você aloca ali seus percentuais em renda fixa, variável e tudo mais, existe uma estratégia que é a que os gestores mais fazem em momentos de volatilidade no mercado alto, que é a estratégia chamada de Constant Mix, né? O que é isso? Imagina que eu defini que para o meu perfil, o ideal é eu ter 80% ali em renda fixa, multimercado, e 20% em bolsa, tá? Renda variável. O que acontece? Eu vou avaliar essa carteira de tempos em tempos. Em momentos, digamos que eu montei essa carteira hoje. Daqui a 6 meses eu pego para avaliar ela. E eu vejo que a bolsa caiu, né? Então, meu percentual que era 20 virou 10, meu percentual em renda fixa que era 80 virou 90. O que eu faço? O resgate da renda fixa
e completo a renda variável para voltar para os 20, tá? Sim. Mesma coisa ao contrário, se eu ver lá no fim do ano, teve rally de fim de ano, a bolsa subiu muito, meus 20 viraram 30. O que eu faço? Eu vendo esses 10% extra que eu estou no ganho e reaplico na renda fixa para adequar o meu perfil. Tá? Muitos gestores fazem essa estratégia porque é uma forma até de você blindar o seu psicológico, de não comprar quando estiver na alta, com muita exposição, né? E também não vender quando estiver na baixa, né? Então, é uma forma de você estar sempre ali investindo de forma interessante, né? E tem muitos estudos, inclusive, em cima disso, que comprovam que quem faz esse tipo de balanceamento, né, principalmente em momentos mais voláteis, mesmo em momentos em que a renda fixa rendeu muito mais que o Ibovespa, você ganha mais dinheiro, porque você acaba utilizando a volatilidade ao seu favor. Se não houvesse volatilidade na bolsa, a renda fixa eu diria que ia ser sempre mais vantajosa. A grande vantagem a gente tem que ver a volatilidade como algo bom, né? No Brasil a gente aprendeu a ver ali como algo ruim, né? Que a gente está acostumado com a facilidade do CDI. Mas o que te dá dinheiro de verdade na renda variável é aproveitar os momentos de alta vol. Você pegar a queda forte lá, pegar que, poxa, eu vi aqui que a última posição X diminuiu para meio X. Está na hora de comprar mais bolsa, né? Só para eu igualar lá o que eu defini para o meu perfil, tá? Então, eu diria que essa é a que eu vejo como uma melhor estratégia, assim. Então, tentar sempre manter sua posição lá no seu perfil, porque é uma caixinha importante para você ter no seu portfólio para o médio e longo prazo, tá? Sim, maravilha. Ou seja, trabalhar esse equilíbrio de forma inteligente, né? Não que seja de qualquer maneira. E para Com isso, certeza. claro, né, é um assessor, é uma pessoa especializada para atender, entender e atender, né? E hoje, até como você falou, a gente tem opções de renda variável que você não precisa nem se expor ao risco, né? Você já entra ali com capital protegido. Pô, quero conhecer bolsa, eu nunca investi antes. Entra ali com uma dessas estruturas de proteção, né, que mencionamos, que você protege lá seu principal, né, zero risco, pode ter um bom ganho aí acima do CDI, tá? Perfeito, maravilha, maravilha. Gustavo, muito obrigada. Passou muito rápido, gente. Já estamos em 2 Eu que horas de conversa, agradeço. né? E aí, só deixar as tuas considerações finais para esse momento e, mais uma vez, te agradecer, né, pelo teu tempo, pela tua contribuição conosco aqui nesse momento. Espera aí, só um minutinho, Gustavo. Já tinha Pronto, sido perfeito. mutado Pronto. ali, acho que eu demorei muito, né? Não, de maneira nenhuma. Não, eu queria agradecer aí, eu acho que esse momento aqui é muito importante, assim, é muito importante essa democratização do conhecimento, né, principalmente da parte de renda variável, que é o que mais traz dúvidas, né, é o que tem uma complexidade aí um pouco maior. Eu queria parabenizar aí todos os presentes, né, de estar até essa hora acompanhando o nosso conteúdo, né, então certamente aí vocês vão colher bons frutos, né. Então, parabéns também pelo evento, Núbia. É muito importante isso que você faz aqui, que a Alphaways faz, né, de disseminar esse tipo de conhecimento para todos, né? Então é isso, obrigado, gente. Perfeito, obrigada. Bom, como eu falei agora há pouco, né, já vai fazer 2 horas que estamos aqui, né, nesta live, o que nos engrandece muito, com certeza, e manter, né, todas essas pessoas conectadas a nós, isso só nos dá a certeza que estamos fazendo o certo, né? Que é cada vez mais ajudar o nosso investidor através do conhecimento como melhor investir. Eu aproveito já nesses momentos finais para chamar o nosso CEO, Nazareno Lima, para 3 minutinhos aqui na sala junto conosco para fazer suas considerações. E, claro, agradecer a presença de todos, nos colocar à disposição, tá? Eu vou colocar aqui em seguida as nossas redes sociais, contatos, tá bom? Para que a gente possa aí manter cada vez mais esse relacionamento. Nazareno, querido, com você. Ô, Núbia, obrigado. Obrigado a todos aqui por esse momento, né? Que evento lindo. Nosso negócio é on-life, né? Offline e online aí para gerar educação, conhecimento, né? Obrigado mesmo aqui por todos, pela presença.
Estamos ali em Fortaleza, no BS Design, também ali em Recife, na Ilha do Leite, em Caruaru, aqui em São Luís, né? Só o começo. Sim. Nosso negócio ele é ajudar o investidor a realizar seus sonhos por meio do conhecimento e com segurança conectado ao seu propósito, né? Ao seu objetivo. Personalizar, entender, cada cliente tem um momento de vida, cada cliente tem um sonho, um projeto, e essa complexidade dos investimentos terão de ser traduzidas aqui. Somos professores do cliente, educadores. São 120 trilhões de dólares circulando no mundo. Como traduzir isso? Minimizar e gerar segurança, direcionamento, né? Nosso negócio é feito de boas instruções, com bons ambientes, com bom ambiente e com boas pessoas, né? Esse é o nosso lema aqui interno, né? Núbia, não vou usar 3 minutos, já passou 2 horas, muito obrigado, sempre à disposição aqui. Contem com a Alphaways e todo o time, tá? Muito obrigado pelo apoio de todos. Maravilha, maravilha. Então, nos despedimos aqui, tá? E convidamos vocês a seguir nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, Alphaways Investments. Aproveito para convidar também que sigam o Instagram do Bolsa para a Mulher, tá? Que estaremos ali aptos, tá? A ajudá-los, auxiliá-los, a permitir com que vocês realizem os sonhos de vocês através do conhecimento, e esse é o nosso papel, tá? Quero agradecer aqui a participação, tá? Reforçando aqui as nossas redes sociais, e eu quero pedir, por gentileza, que vocês preencham, né, o nosso NPS para esse momento, até para que a gente possa realizar novos eventos, né, outros eventos, dentro da demanda que for solicitada, tá bom? Aqui algumas pessoas desejando parabéns, obrigada, tá, pela live, pela riqueza de conteúdo, show de bola. E é isso, queridos. Até uma próxima, tá bom? E tenham todos uma excelente noite e que durmam aí abastecidos com essas informações, com esse conhecimento que foi disponibilizado a vocês, tá? Um forte abraço.